Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de quarta-feira nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro, no Facebook, na página A Divina Eucaristia, também na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte e aqui no Instagram do Padre Ágaro, para juntos celebrarmos a Eucaristia. O Padre já quer acolher com carinho cada um de vocês que nesta manhã se coloca diante de Deus para celebrarmos a Santa Missa. O Padre também já convida você a compartilhar esta live, marcar os seus amigos, os seus contatos, todas as pessoas que você também segue e acompanha nas mídias sociais, para que elas possam fazer esta experiência que nós fazemos, a experiência do amor, a experiência da graça, a experiência do perdão. Nós queremos colocar as intenções para esta Santa Missa, todos os pedidos que enviaram através de mensagem para o Instagram e o Facebook do Padre Ágaro. Queremos rezar nesta manhã pela alma de Roberto Camargo, o seu 8º mês de falecimento. Os familiares do Roberto rezam pela sua alma. E queremos rezar por todos os doentes. Queremos pedir a saúde de Ricardo, que está em coma, é a sua esposa, a Maria Dani, pedindo oração. Também queremos rezar pela saúde de Rosimar Cardoso e família, por Lúcia Helena, Cláudia Davis e família, em especial pela sua filha Catarina, que reza conosco lá nos Estados Unidos, na Flórida. Queremos colocar também a Conceição Matos e família, a Gilda Salgado e família, Luciane da Silva Machado, pela saúde de Maria de Lourdes Reis, que hoje, às 7h30 da manhã, iniciava um procedimento cirúrgico. Nós rezamos pelo êxito desta cirurgia na Maria de Lourdes. Rezamos pela saúde de Elis Regina Godoy, pela saúde física, espiritual e emocional de José Anicordêmio Júnior, também por Duíma da Silva e Neide da Silva Abreu, por Eliette Teixeira, a sua vida profissional e toda a questão trabalhista que ela está enfrentando. Rezamos por Jéssica Santos e família. Pedimos também pela saúde de Maria del Carmen Pérez e Luiz Roberto Varela Pérez, estes meus irmãos que trazem a enfermidade do corpo. Rezamos também pela irmã Maria de Fátima, a irmã Fatinha, missionária da Providência Santíssima, que também está hospitalizada. Rezamos pela dona Angelina Ficoto, ela que é mãe da nossa fundadora, que também encontra-se hospitalizada. Rezamos pelo matrimônio de Kelly Viana da Silva, Rafael Cardoso Espolador, e também por Marília Ribas e família. E apresentamos também a intenção que cada um de vocês coloca neste momento, diante do altar do Senhor, para celebrarmos esta Eucaristia. E iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados e pedirmos perdão
para bem celebrarmos esta Eucaristia. E arrependidos, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa compaixão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. E eu convido que neste momento você apresente diante do altar do Senhor a sua intenção, a graça que você necessita nesta quarta-feira, para que possamos receber, por intercessão de Santa Marta, a memória que celebramos hoje, todas as graças que necessitamos. De modo muito especial, eu rezo pela conversão dos pecadores e pelo mundo inteiro, para que possam acolher a presença de Deus. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei, por sua intercessão, que servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós, em vossa casa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra
do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os meus lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual, nesta manhã de quarta-feira, dia 29 de julho, a palavra que nós acabamos de ouvir, a liturgia própria desta memória obrigatória, que é a memória de Santa Marta, irmã de Maria e de Lázaro. E de modo muito especial, nesta semana, que nós estamos olhando para a igreja como guardiã da fé, que nós olhamos para a igreja como mãe e mestra, como nos ensina São João 23. A memória de Santa Marta vem mostrar para nós, queridos irmãos e irmãs, na pessoa desta mulher do Evangelho, que ela também tornou-se guardiã da fé, porque ela soube acolher o autor da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na casa de Marta, Maria e Lázaro que Jesus, por inúmeras vezes, ia descansar, ia repousar, ia fazer este encontro familiar, porque naquele lugar ele sentia-se acolhido. Eles davam hospedagem ao Senhor. A casa de Marta deixava de ser simplesmente uma casa familiar, mas tornava-se uma casa comunitária. Porque Jesus, nós sabemos, ele não andava sozinho. Jesus andava, no mínimo, com os 12 apóstolos. Toda a viagem de Jesus para Jerusalém, ele passava nesta cidade, nesta aldeia, onde Marta tinha a sua casa. E nós sabemos, pela tradição bíblica, o Evangelho de João, capítulo 11, o seu início vai dizer que a casa de Marta era estabelecida na aldeia de Betânia. E para nós hoje é fundamental sabermos o significado da palavra Betânia. Betânia, do aramaico, do hebraico, significa casa do pobre. Jesus, todas as vezes que ele ia para Jerusalém, ele passava em Betânia para descansar. E ele não procurava palácios para descansar. Mas Jesus procurava a casa do pobre, Betânia. E aqui para nós, o primeiro ensinamento que a festa de Santa Marta vem nos ensinar. O meu coração, o seu coração, precisa ser como a casa de Marta, que acolhia Jesus, que dava repouso para Jesus, que dava hospedagem para Jesus, que também alimentava Jesus, que dava cuidados àquele que verdadeiramente veio para nos cuidar. Assim nos ensina Santo Agostinho, queridos irmãos e irmãs, meditando este Evangelho de São João, capítulo 11. Marta e Maria, elas não eram irmãs somente de sangue, mas elas também eram irmãs pela fé, pelos sentimentos religiosos, e ambas dando acolhimento, ambas servindo a Jesus, cada uma do seu jeito. Maria servia a Jesus estando aos pés ouvindo a palavra. Marta servia a Jesus dando de alimento.
ela mesma que precisava ser alimentada. Marta servia a Jesus prestando serviços. Ele que veio para servir e não ser servido, ele deixou-se ser servido por Marta, porque ele também se fez pobre na casa do pobre. Ele tornou-se semelhante a nós, menos no pecado, para que nós também pudéssemos nos tornar cada vez mais semelhantes ao Deus que nos criou. Celebrar Marta é ser o homem, ser a mulher que verdadeiramente se coloca à disposição, se coloca a serviço do reino. E para colocar-se a serviço, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser eternamente Maria, sentada aos pés de Jesus. Porque muitas pessoas pensam que para servir a Deus eu tenho que só rezar, tenho que ficar 24 horas na igreja. E o padre diz para você que fica 24 horas na igreja, por isso que o teu casamento está indo de mal a pior. Por isso que o teu marido está te traindo. Por isso que o teu filho não te dá ouvido. Porque você vive dentro da igreja e esquece de ser igreja na sua casa. Esquece de ser igreja no teu matrimônio. De servir o teu marido, de servir o teu filho, a tua filha, de servir a tua esposa, o teu esposo. Você quer ficar 24 horas na igreja? Fosse padre, fosse freira. Se você assumir o sacramento do matrimônio, você tem que entender, é preciso ter equilíbrio. Eclesiastes 3 vai dizer, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existe o tempo para a família estar na igreja, existe o tempo para a família ser igreja. Ser igreja doméstica. Porque assim nos ensina o Concílio Vaticano II. A família é igreja doméstica. João Paulo II, na carta às famílias, ele vai além. Ele diz que família é santuário da vida. Para mostrar que para servir a Deus, nós não precisamos ficar 24 horas dentro da igreja. Se eu posso, ótimo. Mas saiba, se você fica 24 horas dentro da igreja, algum lugar está desamparado. Alguém está precisando de você. E você não está dando atenção. Você não está servindo. Porque eu sou Maria, eu quero ficar aos pés de Jesus. Nós temos que rezar, sim. Mas, lembra a regra de São Bento. Ora et labora. Oração e trabalho. Tudo que é exagero não está certo. Porque a virtude está no equilíbrio. Este é o pensamento filosófico. Toda a verdade, todo o equilíbrio está no meio. Tudo que está em exagero não está certo. Marta, com todo o seu serviço, hoje no Evangelho vai mostrar verdadeiramente os frutos da fé. Porque a fé, queridos irmãos e irmãs, ela nos coloca em movimento. O homem e a mulher que acredita em Deus, ele não fica deitado eternamente em berço esplêndido, como nós cantamos no hino nacional. O homem e a mulher de fé não fica deitado eternamente na rede, tomando água de coco, querendo ser abanado. Não. O homem e a mulher de fé, ele se coloca em movimento. Ele sai de si. Ele não fica somente nos pezinhos de Jesus. Ele trabalha. Porque Tiago, capítulo 2, também nos diz, a fé sem obra é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostro as obras da minha fé, nos diz São Tiago na sua carta. E nós vemos a fé de Marta, o segundo ensinamento que esta mulher que celebramos hoje, esta santa, nos ensina. Lázaro
havia morrido. Ela que pediu, mandou pessoas avisar Jesus: aquele que você ama, Lázaro, está muito doente, está morrendo. Jesus diz: a doença dele não é de morte. E Jesus levou 4 dias para chegar até a casa do pobre, até Betânia. Chegando em Betânia, assim que Marta soube que Jesus estava chegando na cidade, ela deixou tudo e foi correndo ao encontro do Senhor. Aqui o segundo ensinamento. O homem e a mulher de fé, ele se coloca em movimento. Ele vai ao encontro daquele que pode verdadeiramente solucionar os nossos problemas. Aquele que pode transformar a nossa vida. Aquele que pode transformar todas as realidades que nós trazemos. Seja de dor, seja sofrimento, seja angústia, seja tristeza, seja de morte. Jesus pode mudar. Se nós formos ao seu encontro, eu pergunto, no momento da dificuldade, meu irmão e minha irmã, onde você corre? No momento da doença, qual é o primeiro lugar que você corre? Na casa da comadre, da vizinha? Na casa do vizinho? Ou você corre para Deus? Ou você dobra o joelho? Porque nós precisamos, sim, por meio da fé, ir ao encontro de Deus. Precisamos, sim, ir ao encontro dos meios materiais. Se está doente, vai no médico. Porque a igreja também nos ensina que através da ciência, dos medicamentos, Deus manifesta o seu poder. Mas eu não vou buscar só o médico, eu não vou buscar só a ciência. Eu buscarei também, por meio da fé, a graça, a cura, o milagre que eu preciso. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela foi correndo ao seu encontro. E aqui nós precisamos entender que a fé, ela é resposta à iniciativa que Deus teve em vir ao nosso encontro. A fé, meu irmão e minha irmã, não é iniciativa do homem. O catecismo da Igreja Católica nos ensina: a oração é resposta a Deus que nos chama. A fé é resposta a Deus que nos chama. O amor é resposta a Deus que nos ama. E isso nós ouvimos na primeira leitura da carta de São João, quando o próprio autor da carta vai dizer: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que nasceu de Deus conhece a Deus, porque Deus é amor. E São João nos diz, no versículo 8 e 10, da sua primeira carta, no capítulo 4, olha que vai dizer para nós, o versículo 8º ao 10º, quem não ama não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós precisamos entender que o amor que nós temos por Deus é resposta, porque Ele nos amou primeiro. Que a fé que nós temos é resposta, porque Deus nos amou primeiro. Que a vida de oração, o homem e a mulher que reza, entenda, a oração é resposta. Por quê? Porque Deus veio ao nosso encontro primeiro. Deus falou com o homem primeiro. Deus amou o homem primeiro. Deus nos criou. E como resposta a este amor criador, nós vamos ao encontro de Deus. Eu pergunto, você tem ido ao encontro do Senhor? Eu, Padre Ágaro,
tenho ido ao encontro de Deus? Este Deus que me ama, este Deus que se fez homem para nos salvar, este Deus que veio ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Por isso Jesus morreu na cruz, para nos libertar do pecado e da morte. Jesus não morreu na cruz para solucionar problema financeiro, de você que não tem controle e fica gastando mais que ganha. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Veio para nos dar vida eterna. Como ouvimos no Evangelho, Jesus veio para salvar a alma humana do pecado, da morte e da destruição. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar uma resposta a Deus. E uma resposta positiva. Ir ao seu encontro. Não ficar sentadinho, não ficar deitadinho na rede, dizendo, vem a mim, vem a mim, vem a mim. A fé nos coloca em movimento. Marta era esta mulher cheia de fé, que no momento da morte do irmão, ela foi ao encontro de Jesus. E olhe a fé desta mulher. Assim que ela chega perto do Senhor, ela fala, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue entender o que é fé? Fé não é sentimento. Ai, eu sinto tanto amor por Deus. Ai, eu sinto arrepio. Ai, eu sinto calor. Eu sinto a chama ardendo aqui no meu peito. Ai, eu sinto tanta coisa, Padre. Fé não é sentimento. Porque sentir, qualquer retardado sente. Desculpa dizer. Mas fé não é sentimento. Todo mundo sente fome e nem todo mundo tem fé. Todo mundo sente frio, mas nem todo mundo tem fé. Todo mundo sente calor, mas nem todo mundo tem fé. Todo mundo sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma dorzinha acolá. Mas nem todo mundo tem fé. Porque fé não é sentimento. Fé, meu irmão e minha irmã, assim nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Fé é dom. Fé é virtude teologal que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia que nós fomos batizados, nós recebemos todos os dons do Espírito Santo. Todos. No dia que fomos batizados, nós recebemos a filiação divina. No batismo, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos amados de Deus. No dia do batismo, a mancha do pecado original foi destruída em nossa vida. No dia do nosso batismo, o céu foi aberto para nós. Porque assim o padre pergunta para os pais no dia do batizado: que nome vocês escolheram para os seus filhos, para esta criança? E aí o pai e a mãe diz: João, Maria, Pedro, Gerfrésio, Gerfrusiona. O teu nome, Iágaro. Depois, o padre pergunta: o que vocês vieram pedir à igreja? O que vocês vieram pedir à igreja para esta criança? E os pais e as mães, quando recordam, lembram, dizem: o batismo. E aí o sacerdote diz: o que o batismo dará para os filhos de vocês? O batismo dá a vida eterna. O batismo garante o céu para aquele que é batizado. Além de dar o céu, o batismo nos dá também as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Fé não é sentimento, fé é uma virtude que vem de Deus.
algo que nós recebemos para nesta peregrinação terrestre, nesta caminhada na terra, nós possamos um dia chegar à glória dos céus. Por isso não venha me dizer que fé é sentimento. Fé não é sentimento. Fé é virtude. E virtude, meu irmão e minha irmã, cresce ou desaparece. Você consegue entender? Não existe outra realidade. Virtude, ela cresce ou ela desaparece. Quando uma virtude cresce? Quando nós começamos a realizar atos bons. Habitualmente nós praticamos coisas boas. Isto vai tornando-se uma virtude. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quando define virtude. Virtude é uma atitude habitual, boa, uma virtude habitual, proveitosa, em favor de outrem. Isto é virtude. O oposto de virtude é vício. Uma atitude habitualmente má, habitualmente negativa, habitualmente egoísta, habitualmente contrária a outrem, torna-se um vício. A fé é virtude, porque ela vem de Deus, e de Deus não vem coisa ruim. De Deus não tem vício. De Deus nós ganhamos virtudes. Se nós colocarmos a nossa fé em prática, a virtude da fé vai crescendo. E nós vamos contemplando todo o projeto amoroso que Deus tem para cada um de nós. Porém, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 11, nos recorda, queridos irmãos e irmãs, que existe, além da fé, virtude, existe a fé carismática. A fé que é um dom específico do Espírito Santo, que é um carisma, que é um carisma de serviço. Assim nos ensina, irmãos e irmãs, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Quando ele vai falar dos diversos carismas do Espírito Santo, da diversidade de dons, de serviço do Espírito Santo, São Paulo nos ensina assim: há diversidade de dons e diversidade de ministérios, mas é um mesmo o Senhor, e é um mesmo o Espírito que opera em todos. E ele enumera alguns exemplos dos dons carismáticos, dos dons de serviço que o Espírito Santo nos dá. Dons de serviço que não são para nós, mas que são para os irmãos. Aquele que ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem ama, querido irmão e irmã, ama o próximo. Não adianta eu dizer que amo a Deus, se eu não amo o irmão. Se eu não acolho o irmão, se eu não dou moradia por irmão, se eu não dou alimento por irmão, se eu não sou Marta, que abre as portas da casa para acolher Jesus e todos os seguidores dele. Se eu amo só a Deus, mas esse amor não se torna concreto na vida do irmão, esse amor é um irmão, é um amor platônico, é um amor só no mundo das ideias. Eu amo só na minha cabeça, mas na prática eu não amo nada nem ninguém. São Paulo vai dizer para nós: a cada um é manifestada o Espírito Santo em vista do bem de todos. A cada um é manifestado o Espírito em favor do bem de todos. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro
é dada a palavra de ciência, a outro é dada o dom da cura, a outro é dado o dom do milagre, a outro o dom da profecia, a outro o dom do discernimento, a outro o dom das línguas, a outro o dom da interpretação das línguas, a outro é dado o dom da fé. Tudo conforme a vontade de Deus. E este dom da fé, que o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios nos traz, não é o dom da fé virtude teologal, mas é o dom da fé carismática. E o que é uma fé carismática, meu irmão e minha irmã? É uma fé colocada em ação, em proveito de alguém, que eu não duvido, que eu não receio. Aquilo que eu peço acreditando que vai acontecer. E talvez aqui esteja a grande surpresa que Santa Marta nos traz. Quando nós comparamos Marta e Maria, nós dizemos que Maria é a mulher da oração e Marta é a mulher do serviço. E até usamos a palavra de Jesus contra Marta. Marta, Marta, você te ocupa com tanta coisa, Maria escolheu a melhor. Claro que Maria escolheu a melhor. Quem de nós não quer ficar aos pés de Jesus, adorando, ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos? Até eu queria ficar o dia inteiro aos pés do Senhor. Mas o fato de eu trabalhar não significa que eu não faço a experiência do amor, da graça de Deus. José Maria Escrivá nos ensina a santificação do trabalho, a santificação nas pequenas coisas. São Bento, na sua regra, o padre já citou, ora et labora. Tudo na dose certa é bom. Hoje, quando Marta vai ao encontro de Jesus, tendo seu irmão morto, ela mostra que também era uma mulher de oração. Ela era uma mulher carismática. Porque quando Jesus chega e ela diz, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisto? E olha a resposta de fé carismática desta mulher. Senhor, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. E Jesus diz, teu irmão ressuscitará. E ela fala, eu sei que ele ressuscitará no último dia. A fé carismática, meu irmão e minha irmã, não duvida. A fé carismática não titubeia. A fé carismática, ela nos dá a certeza daquilo que estamos pedindo. Se for para o nosso bem, Deus nos dá. Você entende o segundo ensinamento que Marta nos dá hoje? Você que se acha tão homem de fé, pode ver, qualquer doença da família, você desespera. E sai da igreja católica, vai no terreiro de Umbanda, vai no candomblé, vai no espiritismo, vai na maçonaria, vai no xexenoye, vai em tanto nhenhenhê, vai lá no benzedeiro, na benzedeira, vai lá na cartomante, vai lá na jogadora de búzios, para achar a solução do teu problema. Com essa tua fé fajuta. O homem e a mulher de fé verdadeiro, na hora da dor, aí que ele corre para Deus, para Jesus, o verdadeiro Deus. Ele não corre para os falsos deuses. Viu? Marta, esta mulher de fé, fé virtude teologal e fé carismática, foi ao encontro de Jesus. E lá ela tinha certeza que ele podia fazer o milagre que ela não podia. E ninguém podia.
Porque só Deus faz milagre, meu irmão e minha irmã. Só Deus ressuscita morto. Sem Jesus, não existe ressurreição. Sem Jesus, não existe vida verdadeira, vida plena. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos hoje acolher Jesus na nossa casa, ir ao encontro dele com fé verdadeira, para aceitar aquilo que ele tem a nos oferecer. Não aquilo que você quer, não aquilo que eu quero, mas Jesus venha nos oferecer aquilo que é melhor para cada um de nós. Depois disso, o que acontece? Marta diz: Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Na festa de Santa Marta, ela nos ensina, por meio da sua maior profissão de fé, a verdade que a igreja, há mais de 2000 anos, é guardiã. A ressurreição. São Paulo nos diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Na festa de Santa Marta, nós somos convidados a irmos ao encontro do Senhor, para verdadeiramente entender que a morte, irmãos e irmãs, nada mais é de que um meio que Deus se utiliza para manifestar a sua glória. O Evangelho de João, capítulo 11, lido na sua integralidade, Jesus vai dizer: esta doença de Lázaro não é doença de morte, mas é para manifestar a glória de Deus. A finalidade da morte só foi para que Deus manifestasse o seu poder, a sua presença no mundo. Para o homem e para a mulher que tem fé. Porque Deus, ele nos ajuda. Porque Deus, ele vem ao nosso encontro. O nome Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, assim nos ensina, São Beda venerável. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Significa ajuda de Deus. Por quê? Porque Lázaro foi aquele homem que estava morto e Deus ajudou. Eu pergunto, você precisa da ajuda de Deus nesta quarta-feira, dia 29 de julho? Você precisa do auxílio de Deus nesta manhã? Se você precisa deste auxílio, não tenha medo de correr ao encontro de Jesus. Como resposta ao amor que ele derramou em nossos corações. Em resposta à fé que ele colocou na nossa alma. Em resposta à esperança que nós não podemos deixar apagar. E dizermos com o salmista do Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Porque o homem e a mulher de fé, ele bendiz a Deus em todas as situações. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias. Ele bendize ao Senhor, que é poderoso para realizar o milagre, a cura, a salvação das nossas vidas. O padre encerra esta reflexão lembrando aquilo que os santos padres também nos ensinam.
Irmãos, o nome Marta significa senhora. O nome Marta significa nada mais, nada menos do que dona de casa. Por isso Marta servia a Jesus. Por isso Marta tomava sempre a iniciativa de acolher, de dar hospedagem, de cuidar, de alimentar, de sarar, porque ela era dona de casa, ela era senhora. Na festa de Santa Marta, o que nós aprendemos? Que nós precisamos dar acolhida aos pobres, aqueles que necessitam. Jesus se fez pobre ao assumir a nossa humanidade. E na casa de Marta, ele era acolhido. Depois, precisamos ir ao encontro do Mestre. Porque quem acolhe, vai ao encontro, recepciona. E um acolhimento, um encontro verdadeiro, o encontro de fé. Papa Francisco, no documento Lumen Fidei, diz: a fé nasce do encontro pessoal com Jesus. Por isso Marta tinha esta fé virtude e esta fé carismática. Depois, entender que a morte tem como finalidade manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus manifestada, irmãos e irmãs, é o homem vivo. Assim nos ensina Santo Irineu de Lyon. A glória do homem é Deus. A glória de Deus é o homem vivo. Tudo isso para dizer, o nome Marta significa senhora, dona de casa, imagem da igreja. Nesta semana que somos convidados a olhar para a igreja como guardiã da fé, a pessoa de Marta, irmã de Lázaro, nesta memória que celebramos, nos recorda a igreja. Igreja que é lugar de acolhimento. Igreja que é lugar de cura. Igreja que é lugar da fé. Igreja, o lugar onde Jesus habita para curar, salvar, libertar e ressuscitar todos aqueles que necessitam. Que por intercessão de Santa Marta, da bem-aventurada Virgem Maria, eu e você possamos hoje também dar acolhimento a Jesus, como fez Marta, e sermos acolhidos por Ele e pela sua igreja. Peça esta graça, Senhor, que o meu coração hoje seja Betânia, a casa do pobre. Senhor, que a minha casa hoje seja Betânia, a casa do Senhor, para que verdadeiramente eu e você recebamos o prêmio eterno, a ressurreição e a vida junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos, cheios de fé e esperança, colocar no altar do Senhor nossa vida, o nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao proclamarmos vossas maravilhas em Santa Marta, e assim, como vos agradou a solicitude desta mulher, também vos agrade a nossa liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo, que nos estimula na caridade, e a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar e Davi Emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho, o Roberto Camargo, que há 8 meses chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, nossos familiares, amigos e benfeitores. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Marta, que celebramos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você que neste momento participa desta mesa eucarística espiritualmente, que pela fé você se decida hoje a perdoar. O coração que perdoa experimenta a paz. O coração que não perdoa não experimenta a paz. Por isso, cheio de fé e confiança, peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história, a minha família, por não aceitar esta morte, por não aceitar a minha doença, os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Marta disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vieste a este mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. Que você possa, neste momento, fazer a sua comunhão espiritual e creia que mesmo espiritualmente, Jesus adentra a tua casa, faz refeição contigo, cura e ressuscita os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oremos. Ó Pai, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos desprenda das coisas perecíveis, para que, exemplo de Santa Marta, vos amemos sempre mais na terra e vos contemplemos eternamente no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer a todos vocês que participaram desta Eucaristia nesta manhã de quarta-feira. Quero agradecer o seu carinho, a sua participação, a sua fidelidade em todo o trabalho de evangelização que o Padre tem realizado aqui nas mídias sociais. Nós sabemos que neste tempo de pandemia, todo este trabalho tem o seu sentido e o seu valor. Mas nós sabemos que nós não viveremos eternamente de quarentena. Nós, mais cedo ou mais tarde, vamos retomar a nossa vida de igreja, a participação na paróquia, a participação das missas presenciais, a participação da Eucaristia. Então, que nós possamos, hoje, aproveitar esta forma de evangelização, que talvez amanhã ela não continue. Mas o Padre agradece, todo o empenho, o esforço que você faz para nós participarmos juntos. O Padre quer deixar aqui o consolo, a nossa oração para os familiares do Roberto Camargo, que celebram hoje o 8º mês de falecimento, que Deus deu o consolo eterno aos familiares e a fé que Marta teve, vocês familiares do Roberto e todos vocês que entregaram seus entes queridos para Deus, possam também ter a fé na ressurreição de Jesus. O Padre lembra, hoje ainda, às 3 horas da tarde, aqui no Brasil, às 15 horas, nós temos o Terço da Misericórdia, porque tem muitos outros irmãos que rezam num outro fuso horário, que Deus possa abençoar a todos vocês. E às 21 horas, nós temos o nosso programa de cura e libertação, Flores do Preciosíssimo Sangue, nós que estamos encerrando o mês de julho. Nós estamos no dia 29. Nós temos mais 2 noites de cura e libertação.
porque no mês de agosto nós iniciaremos um novo tempo, iniciaremos um tempo de graça. Nós vamos, nos primeiros 15 dias de agosto, nós vamos preparar o nosso coração para a grande e poderosa Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começa no dia 15. Então, do dia 1º ao dia 15 de agosto, nós vamos começar a fazer um breve estudo e vamos rezar muito com o devocionário de São Miguel Arcanjo. Que você possa se preparar para este tempo de graça, de libertação que nós receberemos no mês de agosto, por intercessão de São Miguel. Vamos, com alegria, receber a bênção final da missa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos.